Bom dia, Rafael Bizinha. Hoje, 3 de junho, o mercado está com um desempenho ainda bastante favorável. Ontem o Ibovespa subiu mais de 2,5%. O índice agora está um pouco acima dos 91 mil pontos e tem um ganho de pouco mais de 4% também só nessa semana. O real está valorizando. Ontem os ganhos da nossa moeda também não foram nada desprezíveis, foram bem fortes. Cotação do dólar agora já aí na casa dos 5,20. Então uma recuperação incrível em relação aos patamares que a gente viu pouco tempo atrás, né? Na renda fixa, as taxas pré-fixadas que estavam relativamente de lado nos dias mais recentes voltaram a cair. E especialmente os vértices intermediários e mais longos, né? As taxas mais longas diminuindo significa uma descompressão da percepção de risco. É óbvio que a influência para esse comportamento aqui ela vem em boa medida do exterior, como sempre, mas lá fora agora a gente nota que em termos relativos quem está começando a desempenhar melhor não são mais necessariamente os Estados Unidos ou os setores considerados mais seguros, né, como as grandes empresas de tecnologia ou de saúde ou biotecnologia. Agora está tendo uma migração, uma rotação das carteiras dos alocadores globais em direção a regiões, né, países e setores, segmentos que são mais cíclicos, que oscilam mais por serem mais dependentes das condições correntes de crescimento econômico e até de sentimento de risco ou apetite a risco. Então, essa migração, essa rotação, ontem ela teve muito explícita, porque se olhava as bolsas emergentes, elas estavam na média com desempenho melhor do que a bolsa americana. E entre os setores dava para ver também que setor industrial, bens de capital, transporte, mesmo bancos, até segmentos como turismo e lazer que apanharam muito porque estavam no foco principal, né, no epicentro dessa crise econômica toda, até esses aí eles estão num processo de recuperação melhor. Então é o investidor ampliando, né, o alcance, o apetite dele a risco e migrando para vários outros papéis, instrumentos, setores, regiões, e isso logicamente nos beneficia, né, e dá mais fôlego até para a continuidade desse movimento de alta que a gente está vivendo nos últimos tempos. E o Brasil, em particular, estava bastante defasado, como a gente está falando sempre, né? A nossa recuperação desde os piores momentos dessa crise ela foi mais lenta do que a média e a gente está paulatinamente tentando fechar esse gap. E tem, óbvio, componentes específicos do Brasil que estão também colaborando para isso. Ontem, acho que a situação mais conflagrada, vamos dizer assim, ou mais crítica aqui é o embate entre o Poder Executivo Federal e o Judiciário, mas em relação a isso houve acenos do Planalto em direção ao STF para tentar mitigar as tensões que cresceram nos últimos dias, então isso, óbvio, alimenta um pouco mais de otimismo. A gente já tem falado que no caso do Planalto com o Congresso a relação ela não está tão conturbada. Na prática existe uma boa funcionalidade para aquilo que interessa. Inclusive o governo passou mais uma MP ontem do Programa Emergencial de Acesso a Crédito, que ele vai se somar ao tal do Pronamp e a reformulação daquele pacote de financiamento à folha de pagamento para pequenas e médias empresas, né? Então esse grupo de companhias aí agora vão ter à disposição um número maior de programas, né, e com reformulações para tentar auxiliá-las nesse processo aí de enfrentamento da crise e para o período pós-pandemia, né? Inclusive também tem projeto no Congresso de desvinculação de recurso de fundo público para poder liberar mais dinheiro para o governo. Então é algo que não está sendo capitaneado agora pela equipe econômica do governo, mas é algo que estava dentro daquela PEC, dentro do Pacto Federativo lá atrás. Você tinha uma PEC de desvinculação de fundos públicos e agora esse outro projeto ele conversa com aquele. Então é algo de interesse, obviamente, da equipe aí do Paulo Guedes, tá? Sem contar as discussões que a gente já até mencionou ontem, que é de mudança no marco do saneamento, reforma tributária, desoneração de folhas, são todos temas que agora tem até a oportunidade de voltar à tona
em função da situação extraordinária que a gente está vivendo, que abre espaço para algumas discussões que antes talvez nem pudessem estar em pauta, né? Como desoneração de folha, por exemplo, né? E até colocar isso no contexto da reforma tributária. Tem também toda a discussão de renda mínima, enfim. Dá para extrair oportunidades da crise que a gente está vivendo, desde que, né, o Planalto junto com o Congresso tentem aproveitar esse ambiente nessa direção mais favorável. E não dá para dizer que isso não está acontecendo. É óbvio que não é na velocidade que a gente deseja, mas de qualquer forma tem sim uma discussão nessa direção, tá? Sobre fake news, a gente já falou, quer dizer, o STF vai levar para o plenário a decisão de suspender ou não esse inquérito, e dentro do Congresso também tem um projeto, né, que trata o assunto, mas que ele ainda não foi votado no encontro ambiente dentro do Senado, porque o texto ele é bastante controverso, né, no sentido de será que ele combate realmente fake news, mas pode influenciar na liberdade de expressão, enfim, então precisa de muito mais reflexão e debate, tá? E também, assim, outra coisa no ambiente mais de política monetária, tá? Essa descompressão que a gente está vendo nos últimos dias de percepção de risco aqui, ela seguramente dá mais espaço para o Banco Central cortar a taxa de juros, né? Então é mais provável realmente que a Selic, ao invés de cair 50 pontos base, caia 75 na próxima reunião e eventualmente, né, com a economia ainda muito deprimida, inflação baixa, mas mais do que isso, como o risco país caiu bastante, as taxas de juro longa diminuíram e o câmbio recuou, talvez o Banco Central, né, enxergue espaço para reduzir a Selic para além de 2,25, né, para algum patamar mais baixo do que isso. Isso não é cenário básico que a gente trabalha, mas enfim, os riscos pendem um pouco nessa direção de acordo com tudo que tem acontecido nos últimos dias, tá? Eu fico por aqui, bom dia a todos.